Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. É uma alegria estar aqui novamente com vocês para compartilharmos a palavra de Deus nesse sábado à noite chuvoso, frio aqui em Vila Velha, porque não é normal, que aqui é sempre quente, mas está o dia inteiro chovendo, ruas alagadas e um vento bem forte e um vento frio. Mas vamos aquecer esse momento agora que estamos dentro de casa, aproveitando o tempo, amados, para falarmos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos os amados irmãos da cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, onde está meu pai, meus irmãos, minha família, onde o meu irmão Vilmar é vereador naquela cidade, meu pai, minha mãe que há pouco tempo foi para a glória de Deus, e em dezembro eu estarei na cidade de Sarandi, visitando todos os meus familiares. No dia 17 de dezembro, eu e minha esposa estamos indo para Sarandi, no Rio Grande do Sul, visitar nossos familiares. E lá está também a família da minha esposa, minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo lá. Estaremos lá para a glória do nome de Jesus. Amados, o tema dessa mensagem hoje à noite é uma reflexão muito profunda sobre a minha vida e a tua vida. E o tema dessa mensagem hoje à noite está em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao versículo 7. E o tema é um exemplo de vida cristã e o testemunho que nós damos. É forte, amados. Estava ouvindo a pregação do pastor Valtair Teodoro. Amados, é uma verdadeira aula de teologia. Quem quer aprender não pode perder as lives do meu querido e amado irmão, pastor Valtair Teodoro. Todo mundo chama ele de pastor, mas para mim ele é apóstolo. Para mim, ele já podia ter o título de apóstolo, porque é homem de Deus, homem capacidade, grande capacidade pela unção do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu mais amo nele é o fato dele ser meu irmãozão. A Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amados, antes de entrar aqui na palavra, eu assisti hoje o programa do ex-senador Magno Malta, que já foi pastor batista e é aqui do Estado do Espírito Santo, e ele falou algo que me chamou bastante atenção, amados. A questão de dar o exemplo de quem prega. E também falou algo tremendo. Ele falou que quem prega sobre o Espírito Santo de Deus, olha só, amados, presta atenção nisso. Quem prega sobre o Espírito Santo de Deus tem obrigatoriedade de conhecer o Espírito Santo de Deus. Espera aí, pastor, mas daí tem um nó na cabeça. A pessoa prega sobre o Espírito Santo de Deus e tem que ter obrigatoriedade a conhecer sobre o Espírito Santo de Deus. E eu vou explicar porque eu entendi o que o Magno Malta falou. Tem muita gente que prega sobre o Espírito Santo de Deus, mas nunca teve experiência com o Espírito Santo de Deus. Prega sobre o dom espiritual, mas não tem coragem de colocar a mão na cabeça de ninguém para orar.
Não acredita na própria oração que pode ter efeito sobre o doente? Prega sobre Tiago 5,14, mas não tem coragem de orar e não acredita na própria oração? Vanderlan, Deus te abençoe, estou com saudade de você, meu amigo. Então, amados, quando eu estava ouvindo hoje, o Honorato também estava ouvindo a pregação do pastor Valtair, eu estava lembrando disso, pastor Valtair, que está me assistindo agora também, participando. O pastor Valtair estava ministrando a palavra e por várias vezes ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, entregando revelação a pessoas que estavam assistindo, participando. E é isso que foi falado hoje no programa Visão. A pessoa precisa não apenas falar, mas praticar, colocar em ação aquilo que está pregando. Porque senão cai num erro terrível, amados. Qual é o erro, pastor? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu vou contar um exemplo aqui rapidinho, vou entrar aqui na pregação. Pastor Valtair, comentei contigo uma vez. Eu fui pregar numa igreja, num outro estado, e o pastor me disse a seguinte frase, pastor Valtair: aqui na igreja não se aceita oração forte. Então não ore por ninguém, porque o diabo aqui não entra na minha igreja, que ninguém vai cair endemoniado. O diabo aqui não entra. Falei, amém. Então não vamos orar. Não vamos colocar a mão na cabeça de ninguém. Seja feita a tua vontade, no céu e na terra, porque o Deus da igreja era ele. Li a palavra, e aí fiz a oração, porque eu costumo fazer uma oração antes da pregação. Li a palavra e lá no altar fiz uma oração. Durante a oração caiu uma meia dúzia de endemoniados lá no meio da igreja. E é uma igreja grande. Tinha muita gente lá dentro. E eu fiquei olhando qual seria a reação deles, pastor Valtair. Já que não pode botar a mão na cabeça de ninguém, então deixa o diabo fazer festa dentro da igreja dele. Mas não deu outra, pastor Valtair. Tive que sair lá do altar e colocar a mão na cabeça dos 6. Porque nem o pastor daquela igreja e nem o obreiro daquela igreja teve coragem de ir lá botar a mão na cabeça e mandar o diabo embora. E é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje à noite. Se você é servo de Deus, ou se diz servo de Deus, se diz servo, mas não tem coragem de orar por alguém, com medo que vai se manifestar um demônio, duas coisas estão acontecendo com a sua vida. Primeiro, você não tem fé. Segundo, você está em pecado. O que eu estou falando aqui para vocês é a Bíblia, irmão, não estou inventando não. Porque se você diz que é servo de Deus, mas tem medo de colocar a mão na cabeça de alguém para orar, porque pode manifestar um demônio, duas situações estão acontecendo na tua vida. Primeiro, você não tem fé. Ou segundo, você está em pecado. Porque eu já vi homem que se diz de Deus colocar a mão na cabeça do endemoniado e o demônio olhar para ele e dizer assim, você colocar a mão na minha cabeça? Você me serve, agora você vai querer me mandar embora? Eu já vi disso. Pastor Valtair já cansou de ver isso. É muito mais sério do que vocês imaginam o reino do Espírito, amados irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo elogia o povo da igreja de Tessalônica. Elogiou. Por que essa igreja foi elogiada, Vanderlan? Por que esse povo da cidade de Tessalônica foi elogiada por Paulo? Se você olhar nas outras cartas, em nenhum momento Paulo começa escrevendo uma carta dando elogio à igreja. Mas Tessalônica ele fez questão de elogiar. Porque ele disse que o exemplo de fé do povo de Tessalônica não contaminou apenas a cidadezinha de Tessalônica, não, irmãos. Ele não contaminou apenas o estado de Acaia. Ele contaminou um país todo chamado Macedônia. Sabe quem era o país Macedônia? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que conquistou o planeta Terra, da Macedônia até a Índia, era da Macedônia, país chamado Macedônia. Uma igreja
conquistou um país chamado Macedônia, através do exemplo da prática da fé dos cristãos da cidade de Tessalônica. Uma pequena cidade, mas por viver e por dar bom exemplo, atingiu o país todo da Macedônia. Alcançou o estado da Acaia e aí alcançou toda a Macedônia. E depois da Macedônia, para outros países, a fé deles se tornou um grande exemplo. Por isso que Paulo diz, desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos. No versículo 7, para todos os cristãos. Paulo sabia que deixando escrito nessa carta, hoje à noite, eu, pastor Gilmar, estaria lendo para você, e centenas de pessoas que vão ouvir, para a glória de Deus, ouvem, quando tenho ministrado, assim como centenas de pessoas hoje estavam ouvindo o pastor Valtair. Amados, eles se tornaram um exemplo de cristão. Por isso, amados, os cristãos da Macedônia são dignos de ser copiados, exemplo a ser seguido. Na primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, ele começa fazendo elogio aos irmãos daquela igreja. Paulo fez questão de começar elogiando aquela igreja, porque Paulo, quando chegou lá em Tessalônica, não tinha ninguém de cristão. Paulo foi o primeiro cristão a botar os pés lá naquela cidade, e começou a falar do amor de Deus, e ficou lá por vários dias, ganhou a cidade para Jesus, e ali ele plantou a semente e deu logo fruto. Por quê? Porque a terra que recebeu a semente era terra boa. Eles abriram o coração e receberam. Ele diz que eles puseram em prática a sua fé, e por isso se tornaram um exemplo para todos os cristãos. Por isso que Jesus diz, se crerdes, olha só, Jesus é tremendo, né, amados? Por isso que sou apaixonado por ele. Jesus diz, se creres e praticardes as minhas palavras, comerão o melhor dessa terra. Mas por que vai comer melhor dessa terra? Porque Jesus disse que ele é o dono do ouro e da prata. E ele só abençoa quem tem o nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, em Mateus ele diz que ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então quem não tem compromisso com ele, ele também não tem compromisso nenhum. Porque ele diz, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém é obrigado a ir a Jesus, mas quem quer ser aliviado vai até ele. Entenderam agora qual é o mistério? Então eu já quero aproveitar dizendo, se você não tem Jesus no coração, a tua família ainda não entregou o coração a Jesus, entregue agora. Jesus pode voltar antes de eu terminar essa pregação. Que é isso, pastor? Você está de brincadeira, não, estou falando sério. Na minha Bíblia, que é igual à tua, está escrito assim, Jesus virá como ladrão. Você sabe quando é que o ladrão vai vir na sua casa? Ótimo, então fica esperando com a espingarda cheia de chumbo. Quando ele chegar lá, mete fogo. Proteja a tua família e a tua casa. Se você soubesse a hora que o ladrão ia chegar, você ia ficar esperando ele armado. Ou você ia esperar ele com um pacote de flor na mão. É lógico que você ia preparar algo para se defender. Então você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Mas eu estou te dizendo que a hora de entregar a vida a Jesus é agora e não é amanhã. Por que não pode ser amanhã, pastor? Presta atenção, olha para mim. O ontem não existe. O amanhã também não existe. O hoje existe o agora. Hoje de manhã não existe mais. Hoje à noite também não existe. Só existe o agora. Só existe o presente. O futuro não te pertence. A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Dos teus pecados não me lembro mais. Passado, tchau para ele. Não tem valor nenhum mais. Passou, passou. Águas passadas não roda moinho, meu irmão. A tempestade já passou, já arrancou a árvore, já foi embora. Agora é a hora da reconstrução. A hora de botar as telhas na casa. O vento já foi, meu irmão. Está entendendo o mistério de Cantaranagaçu, de Cantaramanai? Abre o coração. Pedro capítulo 2. Pode ser alguma coisa boa de um coração duro? Não. Coração duro e pedregoso é um coração enganoso. Troca o coração de pedra por um de carne e verás a glória de Deus. Os tessalônicos, eles deram testemunho da sua fé
e levaram muitos a seguir a Jesus. Como alguém pode querer ganhar a pessoa para Jesus se ela prega e não vive? Como que o sujeito vai na igreja no domingo à noite com a Bíblia debaixo do braço, na segunda-feira ela compra fiado e não paga? Como que ela sai da igreja fazendo fofoca e inventando mentira? Alguém vai querer servir ao Jesus de um mentiroso e um fofoqueiro? Ninguém quer. Por isso que esse povo deu testemunho da fé. Eles iam para a igreja e saíam falando de bênção. É triste, mas é verdade. Vocês sabiam, Honorato, que tem muita gente que recebe a bênção durante a pregação na igreja e joga o pacote na calçada da igreja? Ah, não sabiam? Deixa eu explicar para vocês. Na hora da pregação, na hora da oração, da revelação, Deus entrega o pacote na mão da pessoa. E aí a palavra de Deus vem com essa palavra. Eis que te digo, a partir de hoje, dentro da tua casa, entrarei com a providência, retirarei o choro e colocarei a alegria. Secarei todas as tuas lágrimas, porque começa um novo tempo na sua vida hoje. Aquele que não quer a mim dentro da tua casa, hoje será convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba a tua bênção aí, porque a tua família hoje será resgatada pela mão de Jesus. A pessoa diz que recebe da glória a Deus. Quando chega na calçada da igreja, olha para a irmã e diz assim, Deus prometeu, mas quando eu vou chegar lá em casa é aquela desgraça, aquela briga, aquela confusão, aquela bebedeira, só Jesus na causa. Jogou a bênção, amados, na calçada da igreja. Jesus deu a palavra de vitória, a pessoa pegou e jogou na calçada. Quando você recebe uma palavra de vitória, em nome de Jesus, leve para casa. Feche a boca em nome de Jesus, bota uma tramela espiritual. E fique segurando essa bênção e leva para casa. Em nome de Jesus, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Isaías diz, toda a riqueza oculta, escondida nas trevas, deverá ser revelada à luz. Provérbios capítulo 6, tudo que Satanás te roubou, terá que devolver 7 vezes mais. Aí na pregação você ouve a promessa de Deus que está lá em Provérbios. Na tua casa haverá abundâncias de víver. Não pedirá emprestado, mas terá para emprestar, alimentar a órfã e viúva. Aí a pessoa sai para fora e fala assim, lá em casa não tem 1 quilo de feijão. A viúva do azeite ia perder os 2 filhos e a casa para o cobrador. E Eliseu disse, entra na tua casa, fecha a porta, peça 200 tambores emprestados, derrama teu pouquinho de azeite. Por quê? Porque Jesus só multiplica aquilo que você tem. Pastor, eu só tenho 1 quilo de feijão lá em casa. Então bota a mão sobre esse quilo de feijão e ora, que ele vai ser multiplicado. E nessa tua fé, Deus enviará uma cesta básica para dentro da tua casa. Deus vai te surpreender. Ninguém esquece a primeira cesta básica. Eu já precisei de cesta básica e não esqueço o dia que Deus me deu. Hoje, glória a Deus, eu consigo dar a cesta básica. Mas quando eu precisei, eu glorifiquei o nome de Jesus. O povo de Tessalônica tem uma outra coisa tremenda. Não é que eles eram perfeitos, não, irmãos. Eles não eram santo coisa nenhuma. Não, eles não eram santo. Eles também pecavam. Mas eles viviam a mensagem do perdão, do amor a Deus e ao próximo. Quando eles erravam, eles reconheciam que erravam, iam até a pessoa, abaixavam a cabeça e pediam perdão. Eles praticavam o amor. Porque dos 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Os tessalônicos entenderam isso. Quando eles pecavam, eles tinham coragem e humildade de pedir perdão. Qual é o problema hoje, então, pastor Gaúcho? O problema hoje é que nós somos 45% de evangélicos no Brasil e não fizemos diferença nenhuma. No estado do Espírito Santo, somos 42% de evangélicos, não fizemos diferença nenhuma. Continua as mortes, continua os roubos, continua os assassinatos e as mulheres continuam sendo mortas do mesmo jeito. Não está dando diferença nenhuma. Que vergonha, pastor. Você está falando isso na internet? Estou falando isso na internet.
Quem sabe eu falando na internet, o povo de Deus toma vergonha na cara e começa a mudar o caráter. Sabe o que é isso? Aceita Jesus, mas não deixa o Espírito Santo de Deus mudar o caráter. Continuam com as mesmas práticas mundanas. Vivem dentro de casa do mesmo jeito que o cachaceiro vive dentro de um boteco. Se diz cristão, mas as práticas é pior do que o mundano. Aliás, Jesus, já sabendo o que dizia, ele disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus sabia o que estava dizendo, não sabia, irmãos? É o que nós estamos vivendo hoje. Então, a minha oração lá no monte, se vocês verem no WhatsApp, no Facebook, ontem, que eu estava no monte orando, e eu estava orando, entregando o estado do Espírito Santo na mão de Deus, orando pela grande vitória, e uma das coisas que eu falei foi: Deus, faz com que esse povo mude o caráter, mude os pensamentos e atitude, e dá a eles o espírito de coragem, para que eles tenham coragem de ser humilde. Por quê? Porque o demônio da arrogância e da prepotência não está deixando os cristãos baixar o nariz, descer do salto alto e receber o espírito de humildade. Não te engane, irmãos. Muita gente que você acha que não vai entrar no céu, vai entrar no céu. E muita gente que você acha que está no céu, já está no inferno. Porque não desce do salto alto. É prepotente, é arrogante, é nariz empinado, se acha bom e não serve para nada. Essa que é a verdade. É o famoso arroz de terceira. Na hora de passar na peneira, vai cair. Quando nós conhecemos a mensagem do Evangelho, quando nós cremos que o grande amor de Deus perdoa os nossos pecados e nos dá força para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, isso modifica a nossa vida. Isso modifica a nossa vida. Quarta-feira de manhã eu estava no Monte do Cruzeiro. E eu não sabia que tem um grande culto lá na quarta-feira de manhã. E eu passei pelo grupo que estava no culto para ir cumprir meu propósito com Deus. E quando eu estava indo cumprir meu propósito com Deus, a pregadora mudou a pregação na hora. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: para. Ela mudou a pregação. E o que ela estava falando era para mim, não era para aquele grupo lá. E eu fiquei ouvindo. E aí ela voltou para a pregação que ela estava. Eu continuei lá para o meu propósito. Eu falei assim: muito obrigado, Deus. Porque o Senhor falou comigo através da boca dela. Porque quando eu estava subindo no monte, presta atenção nisso. Quando eu estava subindo para o monte, eu pensei. E o único que ouve os teus pensamentos é Jesus. E a Bíblia diz que antes que os teus pensamentos cheguem até a tua língua, Deus já ouviu. E eu estava subindo no monte e orando em pensamento. Eu falei assim: Deus, há muito tempo nesse monte ninguém vem falar algo, me entregar algo. Usa alguém para falar comigo hoje aqui, que eu estou precisando ouvir uma palavra. Ninguém veio, não veio nenhum profeta falar comigo. Passei pelo monte, ninguém veio falar comigo. Quando eu já estou longe, Deus usa a que estava pregando no grupo lá. Ela levantou mais a voz e o Espírito Santo de Deus falou comigo: é com você. E eu parei para ouvir. Mas qual é o segredo? Você precisa estar ligado com o teu ouvido espiritual. Hoje é tanto barulho mundano, tanto ruído do mundo, que as pessoas já não sabem mais quando é Deus ou é o inimigo que está falando. A maioria não está tendo discernimento mais nenhum. É uma confusão mental tão grande que não sabe quem está falando. Sabe aqueles filmes, você já viu no filme, pastor Valtair, que aparece o nome do sujeito aqui, um anjinho falando, e no outro ombro norato um capetinho falando? Você já viu algum filme assim? Eu já vi. Você já viu, Vanderlan? Parece o capetinho de um lado e o anjo falando não faça, o capetinho falando faça. O povo está desse jeito. Está ouvindo duas vozes ao mesmo tempo e não sabe qual seguir. O povo tessalônico tomou uma decisão, só ouvia a voz de Deus. Essa mudança se torna perceptível. As pessoas vão ver quando o ser humano aceitou Jesus de verdade. Por quê? As atitudes, as palavras, a vivência e a convivência se torna mais amena, se torna mais amável. Nós nos tornamos bom exemplo. Uma pessoa que não perdoava agora começa a perdoar. Uma pessoa que reclamava já não reclama mais. Uma pessoa que não emprestava nada agora está emprestando. Uma pessoa que não pedia por favor agora está pedindo por favor.
Uma pessoa que não aceitava ajuda de ninguém, agora está aceitando. As pessoas começam a notar a diferença em nós. Não é que nossa vida se torne espetacular. Não. Ela vai ter problema. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ela pode ser a vida simples de um marido e pai que ama sua esposa e cuida bem dos seus filhos. O pai não cuidava da esposa e maltratava os filhos. Agora cuida da esposa e parou de espancar os filhos. Toda a vizinhança está vendo a mudança nesse homem. E vão se perguntar, por que esse homem mudou as atitudes? E alguém vai dizer, esse homem foi na igreja e aceitou Jesus como Salvador na sua vida. E Jesus está fazendo uma mudança, uma transformação na vida dele. Ou de uma esposa e mãe que ama seu marido e educa seus filhos. Ela pode ser a vida de um trabalhador que cumpre com suas obrigações e com seu trabalho ajuda seu próximo. É uma vida em que todos percebem que a fé no Senhor Jesus motiva a nossa maneira de viver. Ora, por que sairíamos da nossa casa à noite para subir lá no monte e orar por outras pessoas? Né, pastor Valtair? Por que o pastor Valtair fez 7 anos de campanha no Monte do Cruzeiro? Ele terminou 7 anos, eu peguei e fiz 7 anos. Agora o pastor Ricardo está fazendo 7 anos. Por quê? Compromisso de 7 anos, amados, não é 7 dias, não. E naqueles 7 anos, quando chovia, eu colocava uma lona preta de 10x6 lá no Monte do Cruzeiro, para cumprir o compromisso. Para quê? Para dizer que eu era o bom? Eu era o cara? Eu era o tal? Não. Primeiro, porque eu tinha as minhas necessidades que só Deus podia suprir. Segundo, compromisso que eu fiz com Deus. Compromisso que eu fiz com Deus. Eu fui abençoado naqueles 7 anos, mas perdi a conta das pessoas que foram abençoadas. Quando o pastor Valtair estava lá, e eu participei com ele, muita gente foi liberta e curada para a glória do nome de Jesus. O apóstolo Paulo dava graça a Deus pela fé e vida dos tessalônicos. A vida exemplar daquele povo tinha uma influência tão benéfica que até o apóstolo Paulo, que ensinou eles, sentia saudade de estar no meio deles. Eita, glória de Deus! Olha só o que acontece, amados irmãos. Quando você dá bom exemplo, bom testemunho, as pessoas sentem necessidade de te ouvir. As pessoas sentem necessidade de estar ao seu lado. As pessoas sentem vontade e desejo de receber uma oração de você. Que as pessoas, quando estão perturbadas, com problema, elas querem que você dê um conselho. Por quê? Porque elas acreditam nas suas palavras. Porque elas sabem que você tem palavras de Deus. Bons exemplos fazem isso com as pessoas que estão perto de você. Elas inspiram e modificam a realidade de quem está ao redor. Todos nós carecemos de bons exemplos. Seria bom que a gente aprendesse mais a ver e seguir bons exemplos, em vez de conversar e dar conhecimento de maus exemplos. Seria bom se nos meios de comunicação os bons exemplos recebessem maior atenção. Infelizmente, só se vende jornal se tem desgraça. Morte vende jornal. Pessoas fazendo campanha de oração não dá ibope. Entregando cesta básica não dá ibope. Abençoando o centro de recuperação de drogado não dá ibope. Suando para manter um centro de recuperação de alcoólatra não dá ibope. Construir um barraco para uma família com 6, 7 crianças, ninguém quer ver, porque isso não dá ibope. O ser humano tem uma tendência de gostar da desgraça dos outros. Chama atenção. Tem um programa na televisão que eu mais assisti no Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque o povo gosta de ver a desgraça dos outros. Mas o que a Bíblia nos ensina é que eu e você temos que ser diferentes. Temos que buscar os bons exemplos e, acima de tudo, nós sermos bom exemplo. As pessoas devem gostar de estar conosco e os nossos exemplos devem influenciar positivamente os outros. O que nós podemos fazer sobre isso? Primeiro, nos esforçar para fazer a vontade de Jesus.
Se nós fizermos essas 3 coisas, nós vamos estar influenciando as pessoas que estão perto de nós. Certamente uma coisa podemos fazer: mudar a nossa maneira de viver. Não queira mudar os outros. Primeiro, queira mudar a si próprio. Se você mudar as suas atitudes, automaticamente a atitude dos outros será mudada. O maior erro do ser humano é ver o cisco no olho dos outros e não ver a trave que está no seu próprio olho. Muitas pessoas exigem a minha mudança e a tua mudança, mas elas não querem mudar. Então, amados, os tessalônicos deram um bom exemplo. Primeiro, eles viram o exemplo de Paulo, copiaram, seguiram e se tornaram um bom exemplo. Eles se esforçaram para alcançar essa condição de ser um bom exemplo. Vamos nos esforçar para ser um bom exemplo. Vamos cumprir a nossa palavra, cumprir as nossas obrigações e nos esforçar para ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Paulo se esforçou muito, mas ele pode abrir a boca e dizer assim: eu sou imitador de Cristo. Pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. E Paulo deixou esse conselho: me imitem, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chegou a essa condição. Que eu e você possamos ser tessalônicos, sendo um bom exemplo. Senhor Deus, nos ajude a ser um bom exemplo de vida para as pessoas que estão perto de nós. Faça com que nós estejamos dando bons testemunhos e sendo exemplo a todos que estão ao nosso redor. Quero viver segundo a tua vontade e não segundo as minhas vontades e os meus belos prazeres, mas que o meu prazer seja fazendo a tua vontade. Senhor, meu Deus e Pai, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade, eu te louvo e te glorifico por mais essa noite na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo agora. Você que ainda não entregou a vida a nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço um apelo em nome de Jesus, entrega a tua vida agora, Jesus. Você que ainda não entregou a tua família a Jesus, entrega a tua família a Jesus agora. Melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entregar sua vida aos cuidados de Jesus. Entrega a tua família a Jesus. Josué, tudo que ele fez, cumprindo a palavra de Deus, a melhor palavra que ele fez foi dizer assim: eu tomei uma decisão. Eu e a minha família serviremos a nosso Senhor Jesus Cristo. Faça como Josué. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua família a Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. A casa, o carro, comida, a roupa, saúde, bens, pertences. Salmo 112, versículo 3. Bens, riqueza e justiça de Deus nunca faltará dentro da tua casa. 1000 cairá de um lado, 10.000 do outro, mas sobre a tua cabeça não cairá nada. Por quê? A mão protetora de Deus está sobre ti. Você está debaixo das asas do Onipotente. Tenha uma noite de sono abençoada. E amanhã é domingo. Amanhã é dia de estar na casa de Deus, agradecendo pela semana de trabalho, agradecendo pela proteção e o cuidado de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Para você que está desempregado, eu quero profetizar Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que abre portas e as comportas do céu, para jorrar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Para você que trabalha por conta, eu profetizo Jeová Jiré, o Deus da provisão, que vai prover clientes na sua vida nessa segunda-feira, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.